Você já se viu começando o dia, pegando sua lista de nomes e começando a orar por todos, parentes, amigos, colegas de trabalho, até aqueles que talvez um dia te magoaram. Você faz isso com a melhor das intenções, não é? Achaco é quanto mais nomes, mais poderosa será sua oração, mais bênçãos virão. Mas se eu te disser que algumas dessas orações, em vez de subir aos céus, podem estar pesando sobre a sua própria alma, isso não é um exagero. É algo que vejo acontecer com frequência. Lembro-me de uma mulher de fé que frequentava a igreja todos os domingos. Ela me contou que por anos orou diariamente por uma pessoa muito próxima. Orada com fervor, com lágrimas, sem falhar um único dia. Mas em vez de paz, ela sentia uma angústia crescente, insônia, um peso inexplicável que não a abandonava. Ela pensava que era uma provação que precisava suportar. Mas quando conversamos e analisamos a forma como ela orava, percebemos que ela estava cometendo um erro espiritual grave, algo que muitos, mesmo na fé, nem me imaginam. É isso que me preocupa. A ideia de que toda oração é sempre boa, sempre santa. Que a oração não pode fazer mal. Mas os grandes homens de fé, o passador nos alertavam. Uma oração sem discernimento, com intenções confusas ou que ultrapassa nossas forças espirituais, pode se tornar um fardo e não uma libertação. Hoje, eu quero te falar sobre 6 situações em que a oração por outra pessoa pode se tornar perigosa. 6 armadilhas que milhares de pessoas de fé caem sem nem perceber. Por favor, não mude de canal. Especialmente se você tem o hábito de orar pelos seus entes queridos, por aqueles que te machucarão ou por quem está distante da fé. Cada um desses casos pode tocar você. É o 6º caso, é o mais inesperado de todos. É a armadilha em que 9 de cada 10 pessoas de fé caem. É sobre isso que mais me perguntam no confessionário. Foi sobre isso que refleti profundamente antes de decidir falar abertamente. Ouça até o fim. No final, eu vou te dar uma oração específica que vai te ajudar a proteger sua alma desses erros. Vou te dizer quando é como rezar lá. Mas primeiro, vamos entender o fundamental. O que realmente acontece com a nossa alma quando nós propomos a orar por alguém. Um dos nossos antigos homens de fé, Partênio, o reclusor de Kiev, teve uma visão. Ele viu um campo imenso, coberto por espinhos terríveis, densos, assustadores, impossíveis de tocar sem se ferir. E ouviu uma voz que lhe dizia: "Capine este campo. Sabe o que eram esses espinhos? Eram os pecados das pessoas que pediam para ele orar por elas. Cada arbusto era uma paixão, um desespero, uma queda de alguém." E foi dito: "Entre neste campo e trabalhe com as mãos nuas, rasgando a pele, banhando-se em suor e sangue. Meu irmão, minha irmã, isso é a verdadeira oração por outra pessoa. Não é apenas pronunciar um nome diante de uma imagem sagrada. É um trabalho espiritual, comparável a um esforço físico exaustivo. É como todo trabalho. Ele tem seu preço." O que realmente acontece conosco quando oramos por alguém? Nós entramos no estado daquela pessoa, em seu abandono de Deus, em seu vazio, em seus medos e desesperos. É como se estendêssemos a mão na escuridão em que ela se encontra, tentando puxá-la para fora, mas, ao fazer isso, a escuridão também nos toca. O que ela sente, nós começamos a sentir. Imagine uma cena simples. Uma pessoa está se afogando. Você pula na água para salva. Lá nada em sua direção. Mas a água está fria. A corrente é forte. A profundidade é assustadora. Se você for um bom nadador,
você a salvará e sairá ileso. Mas se você nadar tão mal quanto ela, então você não a salvará e ambos podem ir para o fundo. Em vez de um afogado, teremos dois. Assim, também é na oração. Se oramos por alguém dominado pelo vicioso alcoolismo, algo semelhante pode começar a acontecer conosco. Não necessariamente o desejo de beber, mas pode surgir um anseio inexplicável por relaxar, por se consolar com algo, por dormir mais, comer mais, fugir da realidade. Isso não é coincidência. É o peso espiritual que se transfere para comemorar. É aqui está a questão-chave de que depende a força da nossa oração, da quantidade de orações lidas, da número de velas acesas, de quantas vezes pronunciamos o nome da pessoa? Não. A força da oração, por outro, depende inteiramente do estado da nossa própria alma, de qual bem vivemos os mandamentos, de qual verdadeiramente nos arrependemos e purificamos nosso coração. Sem isso, nossa oração é vazia, como uma bala sem pólvora. Razão, mas não razão. Lembre-se das palavras de Jesus, quando os discípulos não conseguiram ajudar um homem que sofria. O Senhor lhes diz: este tipo de espírito só sai pela oração e pelo jejum, ou seja, pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo esforço espiritual. Se você quer ajudar alguém de verdade, sacrifique algo, não coma um pedaço extra. Abstenha-se de um entretenimento fútil, evite uma conversa vã, faça isso por amor àquele por quem você orar. É então que a oração adquire força. Se se esforçou e lutar, ela permanece um som vazio, mas isso é apenas a base. Adiante, temos situações específicas em que até pessoas de fé experientes eram. A primeira delas é talvez a mais surpreendente. Existe um fato que choca muitas pessoas de fé quando ouvem pela primeira vez. Na Sagrada Escritura, na primeira carta do apóstolo João, há uma indicação direta. Há pecador que leva à morte, e não digo que oreis por ele. Pense bem, o apóstolo que o próprio Senhor amava, especialmente nos diz: há uma situação em que não se deve orar. Mas aqui, quero fazer uma ressalva muito importante, porque o tema é delicado e fácil de ser mal compreendido. Não se trata de pessoas que duvidam da fé, nem daqueles que buscam a Deus e ainda não o encontrarão, nem daqueles que crescerão fora da igreja e simplesmente não conhecem a verdade. Por essas pessoas, podemos e devemos orar. O Senhor é misericordioso com a ignorância. Ele busca cada ovelha perdida e nossa oração pode ser a ponte pela qual a graça tocará seus corações. Mas há pessoas bem diferentes. Aquelas que conhecem a Deus, que talvez até já tenham sido de fé, mas fizeram uma escolha consciente, fria e deliberada. Elas não apenas se afastarão da fé, elas zombam das coisas sagradas com desafio, com prazer, com ódio. Elas blasfemam o nome de Deus não por ignorância, mas intencionalmente sentindo prazer nisso. Porque a oração por uma pessoa assim é perigosa para comemorar. Porque quando você assume o fardo de orar por alguém que está em um estado de consciente e persistente lutar contra Deus, você entra em contato espiritual com a escuridão que age nele. Você estende a mão no fogo, pensando que vai tirar a pessoa, mas, em vez disso, você mesmo se queima. Aqui está um exemplo da minha prática. Uma paroquiana veio me procurar. Ela orava por seu irmão há vários anos. O irmão, embora batizado, havia se entregado a um ateísmo agressivo. Ele não apenas deixou de crer,
em cada encontro. Ele insultava a fé dela, zombava das imagens sagradas, dizia coisas sobre Jesus que não posso repetir aqui. Ela suportava e orava todos os dias. Acendia velas, pedia orações em massa, lia orações especiais. Então, ela veio a mim e me disse: Padre, não entendo o que está acontecendo comigo. Sinto um peso tão grande, como uma pedra no peito. Não consigo orar com alegria, e acrescentou: acordo com ansiedade e comecei a ter pensamentos terríveis que nunca tive antes. Conversamos longamente. É quando eu expliquei que não se podia orar pelo irmão dela, em seu estado atual, da maneira como ela o fazia, ela inicialmente não acreditou. Parecia-lhe que recusar a oração por um parente era uma traição, mas quando, por minha benção, ela mudou sua prática de oração, o peso começou a diminuir gradualmente, dia após dia. Um exemplo maravilhoso nos é dado pela vida, os anciãos do Monte Athos, Efrem de Catunaquia, um grande homem de oração, discípulos do famoso ancião José, o recicasta. Ele confessou que não conseguia orar por seu próprio irmão. E você sabia que, pela oração, podemos violar um dos princípios mais importantes estabelecidos pelo próprio Deus na criação do ser humano? Este princípio é a liberdade de escolha. Deus criou o homem livre. Ele não força ninguém a crer, não obriga ninguém a se arrepender. Ele está à porta do coração e bate, mas nunca arromba essa porta. Essa é a base de tudo. O Senhor respeita a escolha de cada um, mesmo que essa escolha não o agrade, mesmo que leve a pessoa ao abismo, porque sem liberdade não há amor, e sem amor não há salvação. E aqui está uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher, mãe de um filho adulto, veio me procurar. O filho morava sozinho há muito tempo, tinha sua própria vida, suas próprias opiniões. E um dia, ela lhe disse claramente: Mãe, não ore por mim, não quero isso. Não acenda velas por mim, não peça missas de bom mulherodia, não mencione meu nome. Eu não te peço isso e não quero. O que a mãe fez? Claro, ela não obedeceu. Ela decidiu que sabia melhor, que a oração de mãe é algo sagrado e ninguém poderia proibi-la. Ela dobrou seus esforços. Começou a orar ainda mais, a viajar para caças de oração. Tudo pelo filho que havia dito de forma clara e direta: não preciso, é o que aconteceu. O relacionamento entre eles não apenas piorou, mas se desfez completamente. O filho parou de atender às chamadas, parou de visitar, lá parou de se comunicar, e a mãe veio a mim em lágrimas. Padre, por que Deus não ouve minha oração? Eu oro tanto pelo meu filho, e ele se afasta cada vez mais de mim. Eu tive que lhe dizer algo difícil. Quando uma pessoa adulta é capaz conscientemente diz: não ore por mim, e você continuar a fazer isso com força redobrada, você não está demonstrando amor, está demonstrando teimosia. Você está colocando sua vontade acima da vontade de outra pessoa. É o que é ainda mais sério. Você está colocando sua vontade acima da vontade de Deus, que deu a essa pessoa a liberdade de escolha. Isso é muito difícil de aceitar, especialmente para uma mãe, especialmente quando se trata do próprio filho. Elas me dizem: mas como assim, padre? Ele é meu filho. Eu odeio a luz. Eu sou responsável por ele. Você era responsável por ele quando ele era criança, quando não podia decidir por si mesmo. Você o batizou. Esse era seu direito e sua obrigação. Mas agora ele é adulto. Agora ele tem seu próprio relacionamento com Deus.
ou a ausência de tal relacionamento. Esse é o caminho dele. Pense na profundidade disso. O próprio Deus não viola a liberdade do homem, e nós tentamos fazer isso através da oração. É como se disséssemos a Deus: forço, mudeu, quebrei sua vontade e devolva-me como eu quero vê-lo. Mas Deus não age assim. É uma oração construída sobre tal fundamento não sobe ao céu. Ela bate no teto e tornar como um pessoa sobre a alma de que morar. O que fazer então? Não orar de forma alguma pelo ente querido? Não, claro que não, mas é preciso orar de outra forma. Não impondo a sua vontade, mas humilhando-se diante da vontade de Deus. Peça: Senhor, Zé, me há humildade para aceitar a escolha desta pessoa. Zé, me há sabedoria para não impor minha fé. Zé, me um amor que não sufoca, mas dá espaço. É se for da sua vontade que esta pessoa um dia se volte para ti, que seja por sua livre escolha, e não pelo resultado da minha pressão. Essa oração é humilde, essa oração é pura, é essa oração que é capaz, como tempo de dar frutos, porque Deus ouve a humildade, sempre ouve. Mas o terceiro caso, sobre o qual falarei agora, é ainda mais comum. É o erro por chás de lei é cometido até mesmo por aqueles que frequentam a casa de oração Hardecadás. Certa vez, depois da celebração, uma mulher se aproximou de mim. Ela me entregou um papel com nomes para a oração e disse baixinho: Padre, lembre-se do meu marido. Ele não está bem. Está muito debilitador. Peguei o papel, olhei o nome e perguntei: ele é batizador? Ela hesitou, baixou os olhos e respondeu: Não, padre, mas ele é uma boa pessoa. Ele simplesmente não teve tempo. Será que Deus não o ouve? E, naquele momento, eu precisava dizer a verdade a ela. Não uma verdade cruel, nem fria, mas a verdade. Porque o que ela estava fazendo? Entregando papéis com nomes de pessoas não batizadas para serem lembradas na celebração. Era um mero serio. É um mero não apenas dela, mas também daqueles que aceitavam esses papéis sem perguntar. Vamos entender porque a igreja não lembra os não batizados nas orações especiais ou nas celebrações. E, por favor, não mude canal, porque aqui é importante entender não apenas as regras, mas o significado profundo por trás delas. A celebração não é apenas um serviço religioso, é um mistério, o mistério mais importante da igreja. Durante as orações especiais, o sacerdote separa partículas de pais especiais para os cristãos vivos e falecidos. Essas partículas não são apenas pedaços de pau. Elas simbolizam pessoas específicas, almas específicas. No final da celebração, todas essas partículas são imersas no cálice como sangue de Cristo, como as palavras: Lave, Senhor, os pecados dos aqui lembrados como teu precioso sangue. Você entendeu o que acontece aqui? Não é apenas a menção de um nome em voz alta, é uma ação mística, um contato espiritual real da alma da pessoa como o corpo é o sangue de Cristo. Agora, pense, o batismo é aportar para a igreja, é um nascimento espiritual. Uma pessoa que não é batizada, por mais maravilhosa e boa que seja, formalmente não é membro do corpo de Cristo. Ela não entrou por essa porta. E quando a lembramos na celebração, estamos, na verdade, tentando introduzir no mistério alguém que não participa dele, que não entrou nele. E aqui está algo extremamente importante de entender. Isso não é crueldade, não pede diferença para com as pessoas não batizadas. A igreja não diz que Deus não ama essas pessoas. Deus
amar a todos. Mas tudo tem sua ordem, sua lei espiritual. E a violação dessa lei não traz benefício nem para quem se orar, nem para quem orar. Além disso, encontrei casos em que as pessoas por anos entregavam papéis com nomes de parentes não batizados e não conseguiam entender porque em sua própria vida espiritual crescia uma confusão inexplicável. Elas faziam tudo certo formalmente, iam à igreja, comungavam, confessavam, mas algo dentro delas estava errado, alguma discórdia. E quando começávamos a investigar, descobria-se que um dos fatores era justamente esse erro. Então, o que fazer? Como orar pelos entes queridos não batizados? A resposta é simples. Em casa, com suas próprias palavras do coração. Fique diante de uma imagem sagrada e diga: Senhor, tu conheces esta pessoa, tu vês o coração dela. Não posso lembrar lá na casa de oração, mas peço-te, ser misericordioso para com ela. Se for da tua vontade, leva a fé. Abre-lhe o caminho para o batismo e, enquanto isso, guarda-a e tem misericórdia dela pela tua grande misericórdia. A oração pessoal não tem limites. A oração litúrgica tem seus limites. Essa é a sabedoria da igreja. Mas a oração pessoal, doméstica, vinda do coração, essa é livre. E o Senhor ouve essa oração. Mas o que contarei a seguir é ainda mais difícil. E peço que se prepare, pois o quarto caso está ligado a um dos temas mais dolorosos que as pessoas me trazem. Reflete muito sobre como fala disso, porque não há, talvez, tema mais angustiante que as pessoas me trazem. É cada vez que vejo esses olhos, os olhos de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido que perdeu um ente querido de forma tão terrível, percebo que diante de mim há um abismo de dor que nenhuma palavra pode medir. Mas é justamente por ser um tema tão difícil que é preciso falar com honestidade, porque os erros que as pessoas cometem nessa situação, por desespero e ignorância, apenas agravam o sofrimento. Quando uma pessoa interrompe voluntariamente sua vida terrena, isso é uma tragédia terrível, inexplicável, dilacerante. É a primeira coisa que os entes queridos querem fazer. É ajudar o falecido de alguma forma, de qualquer jeito. Eles correm para a casa de oração, querem pedir missas, querem me entregar papéis com nomes, querem me lembrar na celebração. Eles acreditam que, se orarem com fervor é por tempo suficiente, Deus terá misericórdia. É aqui eu devo dizer uma verdade que zói, mas não dizer lá significa permitir uma dor ainda maior. A igreja não celebra missas, ao lembra na celebração aqueles que tirarão a própria vida voluntariamente. Esta é uma regra antiga, e nela não há uma gota de crueldade, embora à primeira vista possa parecer o contrário. A vida é um dom de Deus, o maior dos dons. É aquele que conscientemente rejeita esse dom comete algo que já não é possível confessar. Não porque Deus não querá perdoar, mas porque a pessoa já não está conosco. Ela não pode se arrepender, não pode mudar sua decisão. E a igreja, compreendendo toda a profundidade desse mistério, não se atreve a afirmar que essa pessoa está salva. Ela diz: não ousamos entrar nesta área proibida. Mas isso é extremamente importante de ouvir. A igreja também não afirma o contrário. Ela não diz que essas pessoas estão definitivamente perdidas. Ela diz: não sabemos. Isso é um mistério de Deus. Somente o Senhor vê os últimos momentos da vida de uma pessoa. Somente Ele sabe o que estava em seu coração naquele momento.
Houve arrependimento? Houve um último grito da alma dirigido ao céu? Não sabemos disso portanto, não ousamos realizar a lembrança na igreja, mas também não fechamos a porta da misericórdia de Deus. Isso é confirmado pela prática espiritual. Um sacerdote me contou o seguinte caso. Trouxeram-lhe uma jovem desconhecida para a celebração fúnebre. Ao realizar o rito, apesar de não ser a primeira celebração de sua vida sacerdotal, ele se sentiu mal. Esforçados o abandonaram, ele teve que sair para respirar. Algum tempo depois, ele se encontrou com um sacerdote de outra igreja e inesperadamente descobriu-se que esse também havia passado por algo semelhante ao celebrar um jovem. Quando foram investigar, verificou-se que os dois jovens haviam tirado a própria vida juntos e os familiares haviam escondido isso da igreja. Uma mulher que perdeu o filho veio me procurar. Ela encontrou um sacerdote que concordou em realizar a celebração fúnebre. Pagou. O rito foi realizado. E então, ela veio a mim e me disse: Padre, não me sinto mais leve, mas mais pesada. Porque eu tive que explicar que o que havia sido feito não estava de acordo com a verdade da igreja. Isso não se aliviou nem para o filho dela, nem para ela mesma. O que fazer em tal situação? Primeiro, procure o bispo diocesano. Em alguns casos, se houver motivos para acreditar que a pessoa agiu em estado de perturbação mental, o bispo pode dar uma benção individual. Isso é resolvido em um nível superior, não na paróquia. Segundo, ore em casa. Existe uma oração especial composta pelo venerável Léo de Optina exatamente para esses casos. Busca, Senhor, a alma perdida do teu servo. Se possível, tem misericórdia. Esta é uma oração de esperança, não de ousadia, mas de esperança, uma esperança silenciosa, humilde, infantil na misericórdia de Deus. Terceiro, faça boas obras em memória do falecido. Ajude os necessitados e esmolas. Isso também é uma forma de oração. Oração não com palavras, mas com atos. É agora o quinto caso. Ele afeta a muitos de vocês. Talvez você esteja fazendo isso agora mesmo e nem desconfia que seja um problema sério. Diga-me honestamente, quando você orar por outra pessoa, você orar pelo bem dela ou para que ela aja da maneira que você deseja? Pare, pense, não responda imediatamente, porque existe um tipo de oração que, por fora, parece absolutamente devota. A pessoa está diante de uma imagem sagrada, como uma vela, como lágrimas nos olhos, pronunciando as palavras certas, mas por dentro, no mais profundo do coração, esconde-se uma intenção completamente diferente. Não o amor ao próximo, mas o desejo de controlar-lo. Não preocupação com sua alma, mas o desejo de subjugar-lo à sua vontade. E essa é uma das armadilhas espirituais mais sutis e traiçoeiras que existem. Uma mulher veio me procurar. Ela orava pelo marido todos os dias, de manhã e à noite, lia orações especiais, pedia missas, ia a santuários por ele. Quando perguntei a ela o que especificamente ela pedia a Deus, ela respondeu sem hesitar, para que ele voltasse. Eles estavam separados. O marido havia partido, tomou a decisão, ela não conseguia se conformar. Perguntei: você ora para que ele fique bem, para que o Senhor organize a vida dele da melhor maneira possível, mesmo que esse caminho não seja com você?
Ela me olhou com incompreensão e respondeu: Não, padre, eu oro para que ele volte, porque é o certo, porque somos caçadores na igreja, porque ele deve estar comigo. E aqui se revelou a raiz do problema. Ela não orava pelo marido. Ela orava por si mesma, pelo seu conforto, pela sua ideia de como a vida deveria ser. Ela usava a oração como um instrumento de influência sobre a outra pessoa. Essencialmente, ela estava dizendo a Deus: faça como eu quero. Traga-o de volta. Mude a decisão dele. Forço. Mas Deus não é um executor dos nossos desejos. E a oração não é uma forma de controlar a realidade a nosso favor. A oração é uma conversa com o Pai Celestial, na qual dizemos: seja feita a tua vontade, não a minha, a tua. É no momento em que substituímos essas palavras por seja feita a minha vontade, a oração deixa de ser oração, ela se transforma em algo completamente diferente, em manipulação espiritual, em uma tentativa de usar Deus como alavanca de pressão. Sabe o que é o mais traiçoeiro? A pessoa que ora assim está sinceramente convencida de que está fazendo a coisa certa. Ela não vê a armadilha. Ela pensa: ora, mas eu estou orando. Eu quero o bem. Estou lutando pela família. Mas a soberba espiritual é exatamente assim. Ela se esconde atrás de palavras bonitas e boas intenções. Ela se disfarça de devoção. São Teofano, o recluso, advertia sobre isso diretamente. Não ouses dizer a Deus o que ele deve fazer. Peça, mas não exija. Espere, mas não insista. Humilhe-se, não dite. Quando você orar por outra pessoa, examine seu coração. Faça a si mesmo uma pergunta simples, mas impiedosamente honesta. Se Deus organizar a vida dessa pessoa de uma forma que eu não quero, eu aceitarei? Se a resposta interna for não, não aceitarei. Significa que sua oração não é pura. Nela há mais desejo de controlar do que amor. Essa oração não sobe ao céu. Então, como orar corretamente, de forma simples e honesta? Senhor, eu amo esta pessoa. Eu quero o bem dela, mas não sei o que é o verdadeiro bem para ela. Mas tu sabes. Organiza a vida dela segundo a tua sabedoria e a mim usar a humildade para aceitar a tua vontade, seja ela qual for, mesmo que não coincida com as minhas expectativas. Essa é a oração verdadeira, essa é a oração pura. E é a essa oração que o Senhor responde, porque nela não há soberba, nela há confiança. E a confiança é a base da fé. É agora o sexto casou, aquele mesmo sobre o qual alertei no início. O mais inesperado, o mais comum e o mais doloroso de todos. Não mude de canal, chegamos ao que promete desde os primeiros minutos, e não é por acaso que deixei este caso por último, porque é nesta armadilha que a grande maioria dos fiéis cai, são pessoas sinceras, pessoas que realmente querem viver o Evangelho. É justamente a sua sinceridade que se torna o terreno onde esse ero cresce. Usar com atenção. Todos nós conhecemos o mandamento de Cristo: orai pelos que vos perseguem e me caluniam. Estas são algumas das palavras mais conhecidas das Sagradas Escrituras, e os fiéis se esforçam para cumpri-las. Eles se levantam para orar e mencionam aqueles que lhes causarão dor. Um ex-amigo que traiu, um parente que enganou, alguém que destruiu suas vidas. Eles pronunciam os nomes dessas pessoas diante da imagem sagrada e pedem a Deus que tenha misericórdia delas. Por fora, tudo parece certo, tudo segundo o Evangelho, tudo como ordenado,
Mas por dentro é completamente diferente, porque os lábios pronunciam uma coisa e o coração grita outra. Os lábios dizem: Senhor, tem misericórdia do teu servo. Mas o coração se aperta com a mágoa, com a raiva, com a dor não perdoada que não desapareceu. Ela apenas se escondeu. Aninhou-se profundamente sob a camada de palavras certas. E cada vez que a pessoa pronuncia o nome do ofensor em oração, essa dor sobe à tona e a oração se transforma não em uma conversa com Deus, mas em uma tortura. Você sabe o que o Senhor disse no Evangelho de Mateus? Se, pois, ao apresentares a tua oferta no altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E, depois, vem apresentar a tua oferta. Pense nessas palavras. O Senhor não diz: ore apesar de tudo. Ele diz: primeiro reconcilie-se, primeiro acerte seu coração, primeiro liberte sua alma do veneno do não perdão e depois venha ao altar. Isso não significa que você precisa correr para o ofensor e abraçá-lo. A reconciliação é, antes de tudo, um ato interno. É a decisão de libertar, a decisão de não guardar mais rancor, a decisão de entregar o julgamento a Deus e deixar de ser o juiz. Mas se essa decisão interna não existe, se a mágoa ainda queima por dentro, se ao menor pensamento sobre essa pessoa tudo se contrai, então a oração por ela se torna uma mentira bonita, devota, correta na forma, mas uma mentira. Você está, por assim dizer, enganando a Deus, e a Deus é impossível enganar. Ele vê o coração. Ele vê que por trás das palavras se esconde uma raiva não arrependida. E essa oração não é aceita. Mais ainda, ele agrava seu estado interno, porque a mágoa original adicionasse à hipocrisia diante de Deus. Um homem veio me procurar, forte frequentador da igreja, todos os domingos na missa. Ele me contou que há vários anos orava por uma pessoa que um dia o enganou cruelmente, o prejudicou nos negócios, tirou sua confiança, tirou-lhe muito, e ele, esse homem, decidiu agir como um cristão. Todos os dias, inseria o nome do ofensor em sua lista de orações. Todos os dias o pronunciava diante da imagem sagrada. E então ele me confessou: Padre, eu oro por ele, mas eu o odeio. Toda vez que pronuncio o nome dele, tudo se revirá por dentro. Eu me sinto pior, não melhor. Achei que como o tempo passaria, não passou. Só ficou mais pesado, como uma pedra que eu mesmo coloquei sobre mim, e todos os dias adiciono mais uma. E eu disse a ele: Pare. Você ainda não está pronto para orar por ele. E não há nada de vergonhoso nisso. Você não é um hipócrita. Você é uma pessoa honesta que encontrou coragem para reconhecer seu verdadeiro estado. Este já é um passo enorme, maior que 1000 orações com ódio no coração. O que eu aconselhei começar não com a oração pelo ofensor, mas com a oração por si mesmo. Pedir a Deus: Senhor, eu não consigo perdoar. Não tenho forças suficientes. Não tenho amor suficiente. Não tenho magnanimidade suficiente. Reconheço isso diante de ti. Dar-me o que me falta. Ensina-me a perdoar. Amolece meu coração de pedra. Tira de mim este fardo, porque eu mesmo não consigo carregá-lo. Essa oração é honesta. É o Senhor responde a ela, porque Ele não exige ou
impossível de nós, ele exige uma coisa, sinceridade. Ele é querque e vem moça. Ele é como somos, com toda a nossa dor, com toda a nossa imperfeição. E digamos a verdade. Senhor, ajuda-me, eu mesmo não consigo. O perdão é um processo, às vezes longo, às vezes dolorosamente longo. Mas quando finalmente acontece de verdade, no mais profundos do coração, então a oração pelo ofensor se torna possível, então ela se torna genuína. E então ela traz frutos que nem poderíamos sonhar. Lembre-se, Deus não espera palavras corretas. Ele espera um coração verdadeiro. Ao longo dos anos de ministério, ouvi milhares de confissões. Vi milhares de pessoas que oram. Oram de diferentes maneiras. Alguns com fogo nos olhos, outros com cansaço, outros mecanicamente, outros com lágrimas que não param. E gradualmente, observando essas pessoas, ouvindo suas perguntas e analisando seus heróis, cheguei a 5 regras simples, mas vitalmente importantes, que ajudam a orar para que a oração traga frutos, e não danos, para que ela suba ao céu e não retorne como uma pedra na alma. Regra primeira: examine seu coração antes de orar. Antes de pronunciar o nome de alguém diante de Deus, pare e pergunte-se honestamente: o que me move? Amor, compaixão ou mágoa, medo, desejo de controlar, desejo de moldar a pessoa à minha maneira. Se o coração não estiver puro, primeiro ore por si mesmo, peça a Deus para purificar suas intenções e só então se dirija a Ele por outro. Deus vê o coração completamente. É impossível esconder dele o verdadeiro motivo. É a oração comum, coração impuro, é como água turva em um vaso limpo. Ela não ficará transparente só porque o vaso é bonito. Regra segunda: não ore formalmente. Sobre isso já advertia Sauteofano, o recluso. Melhor 5 palavras com a mente ou que 10.000 com a língua. Uma frase curta, dita de todo o coração, é mais preciosa diante de Deus do que 100 orações lidas no piloto automático. O venerável Barçanufio, o grande, dizia ao seu discípulo: basta dizer uma vez, Senhor, tem misericórdia de fulano, e suspirar por ele do coração, pois mais do que isso ainda não está ao seu alcance. É neste conselho há uma sabedoria enorme. Não persiga o volume, persiga a profundidade. Regra terceira: respeite a liberdade do outro. Aquele por quem você ora não é sua propriedade, mesmo que seja seu filho, mesmo que seja seu cônjuge. Cada pessoa tem seu próprio caminho diante de Deus, sua própria escolha, sua própria liberdade. Sua oração não deve ser uma tentativa de quebrar essa liberdade. Ore pelo bem da pessoa, mas não dite a Deus em que consiste esse bem. Você pode estar errado em sua compreensão, Deus nunca erra. Regra quarta: não substitua a oração por exigências. Há uma enorme diferença entre um pedido e uma exigência. O pedido diz: Senhor, se for da tua vontade, ajudar. A exigência diz: Senhor, faça como eu quero, e faça imediatamente. O pedido deixa espaço para a sabedoria de Deus. A exigência fecha esse espaço. A humildade não é fraqueza. A humildade é a maior força. A força de confiar naquele que vê mais longe e saber mais do que nós jamais poderemos. Regra quinta: viva como você ora. Esta é a regra mais importante e a mais difícil,
porque orar bonito não é tal difícil, mas viver de acordo com a oração é incrivelmente difícil. Você ora pela paz, mas briga com seus familiares. Ora pelo perdão, mas você mesmo não consegue perdoar. Ora pelo amor, mas você julga todo mundo que encontra. Essa oração é dividida. Ela contradiz a si mesma. São Serafim de Sarov disse palavras que valem volumes de teologia. Adquirirá paz interior e milhares ao seu redor serão salvos. Podemos ajudar o próximo na medida em que nós ajudamos. Se, por amor a orar por um ente querido, eu me abstiver de julgar, de falar inutilmente, de irritar-me por bobagens, a oração adquire uma força completamente diferente. Sem esse esforço, ela permanece vazia. E aqui está outra coisa importante a saber. Muitos temem que a oração pelos outros lhes tire a força para orar por si mesmos. Isso é um equívoco. São Filareto de Moscou dizia diretamente: não se recusem a orar pelos outros, sob o pretexto de que não podem orar por si mesmos. Cuidado para que não deixem de orar por si mesmos se não orarem pelos outros. A oração pelos próximos atrai a graça de Deus tanto para aquele por quem se ora quanto para aquele que ora. Ela purifica o coração, fortalece a fé e acende o amor. E o venerável Pai Zios, zo Monte Athos, dava conselhos surpreendentemente simples àqueles que não conhecem as necessidades da pessoa por quem pedem oração. Ela dizia assim: Senhor, tem misericórdia dos teus servos, cujas necessidades tu mesmo conheces. Não lembra o nome. Ora em geral pelos doentes, pelos perdidos, pelos sofredores. Comece com as palavras: ajuda-me, meu Deus, primeiro aqueles que mais precisam de ajuda. E depois continue: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Assim você orará por si mesmo, por aqueles que pedirão e por todo o mundo. 5 regras. Examine o coração. Não ore formalmente. Respeite a liberdade do outro. Não substitua a oração por exigências. Viva como você orar. Lembre-se delas. Anotei-as e apliquei-as todos os dias. E agora, a última parte, a conclusão. A oração que lhes prometi desde o início. Não vá embora, meus queridos. Percorremos hoje um caminho longo e complexo. Analisamos 6 situações em que a oração por outra pessoa pode se tornar não uma benção, mas um fardo para sua alma. Falamos daqueles que conscientemente blasfemam a Deus, é porque a oração por eles queima quem ora. Daqueles que proibiram que se ore por eles, é porque continuar é violar a liberdade concedida pelo próprio Criador. Dos não batizados, que não podem ser lembrados na celebração, mas podem e devem ser lembrados em casa. Daqueles que tirarão a própria vida voluntariamente, e como a igreja guarda com cuidado esse mistério, sem ousar pronunciar um julgamento final sobre a oração de manipulação, quando por trás de palavras bonitas se esconde o desejo de subjugar o outro à sua vontade, e sobre a armadilha mais comum, a oração pelo ofensor como coração ferido e não perdoado. Cada um desses casos não é teoria de livro didático. É a dor viva de pessoas reais que vieram me pedir conselho. Pessoas que sinceramente queriam fazer o certo, mas não conheciam as leis espirituais pelas quais a oração opera. E cada vez, ao analisar suas situações, eu vi a mesma coisa, um enorme desejo de ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, uma profunda incompreensão de que a oração exige não apenas um coração fervoroso,
mas também discernimento sóbrio. A oração não são apenas palavras, não é um conjunto de fórmulas sagradas que pronunciamos na esperança de um resultado. A oração é o fôlego da alma, é uma conexão viva com um Deus vivo. É como qualquer conexão viva, ela exige honestidade, pureza e humildade. Eu quero que você leve desta conversa uma ideia principal. Deus não busca orantes perfeitos. Ele busca corações honestos. Ele não espera de você uma regra de oração impecável, lhe dá da primeira à última letra. Ele espera sinceridade. Venha a Ele como você é, com suas dúvidas, com sua dor, com sua imperfeição, com sua incapacidade de perdoar, com seu medo pelos entes queridos. Diga-lhe a verdade, toda a verdade, e ele responderá. Ele sempre responde àqueles que vêm com a verdade no coração. Lembre-se do que dizia o venerável Siluan do Monte Athos. Quando surge o desejo de orar por alguém, isso significa que o próprio Senhor deseja ter misericórdia daquela alma e ouve suas orações com benevolência. Não somos nós que oramos pela pessoa. Cristo a salva. Nós somos apenas participantes desta grande obra. E se nos torna pesado, é porque o Senhor nos permite sentir um pouco o preço dessa participação, o preço do amor. E agora eu quero tesar a oração que prometi desde o início. Eu a recomendo a todos que oram por outras pessoas e querem fazer isso corretamente, sem prejudicar a si mesmos nem aqueles por quem oram. Esta oração deve ser lida todos os dias, antes de você começar a lembrar seus entes queridos, de manhã, antes da sua rotina de oração. Fique diante da imagem sagrada, faça o sinal da cruzé antes de abrir sua lista de nomes. Antes de começar a enumerar os nomes, leia-a lentamente, pensativamente. Sinta cada palavra. Dê a Deus a oportunidade de purificar seu coração antes de você começar a orar pelos outros. Aqui está. Se for possível, anote ou salve este vídeo para ter a oração sempre à mão. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações de tua puríssima Mãe de todos os santos, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, antes que eu te apresente minhas súplicas pelos meus próximos, purifica meu coração de toda impureza, tira dele a mágoa, a raiva, a soberba e toda astúcia. Ensina-me a orar não segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Não com exigência, mas com confiança. Não como desejo de controlar, mas com a disposição de aceitar a tua santa providência. Senhor, tu vês aqueles por quem eu quero orar. Tu conheces seus corações melhor do que eu. Tu sabes o que é o verdadeiro bem para eles e o que não é. Confio-os a ti. Não a minha vontade, mas a tua seja feita, e minha alma proteja de todo mal e dos ataques do inimigo. Não permitas, Senhor, que minha oração se torne um mal para mim por minha insensatez. Ilumina-me, guia-me, ensina-me a orar como te agradar. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Amém. Esta oração, meus queridos, é simples, é curta, mas nela está tudo o que é necessário para um bom começo na oração pelos próximos. A purificação do coração, a humildade diante da vontade de Deus, a confiança em sua providência, o pedido de proteção. Leia a todas as manhãs, antes da sua lista de nomes, e você sentirá como gradualmente, dia após dia, semana após semana, sua oração muda, como a pessoa desaparece, como a paz surge,
como as palavras deixam de ser apenas palavras esse, enchem de fôlego vivo, como em vez de ansiedade, após a oração, vemos uma alegria silenciosa e profunda. A alegria de não estar sozinho nesta tarefa, de ter Jesus ao seu lado é de que Ele carrega sobre seus ombros você e aqueles por quem você orar. Não prometo que tudo será fácil. A vida espiritual não é um passeio, é um caminho plano. É um caminho de trabalho, paciência e retorno constante a Deus. Mas eu lhe prometo uma coisa: se você orar com discernimento, como um coração puro com confiança no Senhor, Ele nunca o abandonará em nenhuma circunstância, em nenhuma escuridão. Ele está perto, sempre perto.